Já deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal, beleza? Para você não perder nenhum vídeo, nenhum bate-papo aqui. Quero falar um pouco, né, uma discussão que a gente tem direto sobre hoje em dia o que é o melhor, né? O que é o melhor? Você ser CLT ou você ser freela, né? Trabalhar de freelancer e tal, ser MEI. Eu sou MEI, né? Freelancer já tem uns 8 anos, então é bastante tempo, né? E antes disso eu era CLT, então eu já sei como funciona os dois mundos ali, né? Bom, o que eu prefiro, né? O que eu prefiro e eu vou especificar por quê, né? Mas vou falar isso mais para o final do vídeo, né? Primeiro eu vou especificar cada um. Primeiro vamos para o CLT, porque CLT é o que a maioria das pessoas, creio que aqui no Brasil, né, a maioria das pessoas ainda seja, né? CLT é a pessoa que está ali contratada por uma empresa, recebe ali o salário todo mês e tal, e faz a função que é pré-determinado na empresa, e tem plano de carreira, você pode crescer, essas coisas assim. Beleza. Eu trabalhei de CLT durante muito tempo, quase 10 anos da minha vida, né? E em duas empresas, eu trabalhei em duas empresas diferentes. Não vem o caso aqui as empresas, eu acho, mas assim, uma empresa foi muito boa e outra empresa foi muito ruim, tá? Uma coisa que me dá muito negócio assim em CLT, falando por experiência própria, na verdade são duas coisas chaves assim. Primeiro, a pressão, né? Porque é muita pressão que as empresas colocam em você no CLT, né? Principalmente se você trabalha no ramo de vendas. Tá certo que existem exceções, existem CLTs e CLTs. Estou falando aqui da minha experiência, tá? É algo que nas duas empresas que eu trabalhei, uma teve menos pressão e a outra teve mais pressão. Porém, é muita pressão externa e às vezes uma pressão exagerada, né? Chega a ser abusiva. É uma pressão muito abusiva, né? E essa pressão muito se vem também pelo conjunto de regras que você precisa seguir ali na empresa, no CLT, né? Você acaba ficando com medo de várias coisas, né? Então, tem muito isso de você ser CLT. Claro que existem exceções, claro que você pode estar no CLT, que é um trabalho legal e tal. O plano de carreira do CLT, eu nunca consegui subir nas empresas que eu trabalhei, né? De CLT. Então, eu não posso dizer muito sobre isso desse plano de carreira. Mas eu acho que, assim, em algumas empresas isso funciona, porque eu tenho amigos que têm plano de carreira, só que, assim, se a sua intenção for mais ambiciosa no mercado de trabalho, se você quer ter realmente uma carreira, se você quer crescer profissionalmente, ganhar muito dinheiro, essas coisas assim, dependendo de onde você trabalha como CLT, você tem um teto de onde você pode chegar. Tanto de cargo quanto financeiramente, entendeu? Por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham em shopping, em loja e tal, né, como vendedor, e eles chegaram a gerente da loja, diretor da loja, e estagnou aí. Tipo, não dá pra ir além disso, sabe? Não dá pra ir além disso. E ganhando ali o salário deles, né? É isso aí. Uma coisa que é boa no CLT, que eu vou comparar com o lance do freela, é o salário fixo. Mas eu ganho um salário mínimo. Eu ganho ali R$ 1.500 e tal, tenho desconto do INSS, beleza. Mas aquela certeza que você tem de todo mês, todo quinto dia útil, ou todo dia primeiro, dependendo da empresa que você trabalha, você tem ali, vai cair na sua conta bancária tanto, sabe, o valor X. Isso eu acho que é a melhor coisa do CLT, você ter certeza por mais que você não consiga estabilidade financeira, por mais que seja pouco, vamos colocar assim, que você ganhe,
você tem ali uma certeza. Você tem ali uma certeza que todo mês você vai ganhar aquilo, né? Coisa que agora já indo pro freelancer, né? Pro freelancer, MEI, etc. É, você não tem certeza, a não ser que você já tenha você já seja dono de uma empresa que já tenha dando muito lucro, muita parada, mas eu estou falando aqui do freela e MEI, não estou falando quem já é ME, né, que já é um microempresário, que já está tendo lucro, essas coisas assim. Não, estou falando na realidade de você ser freelancer, você trabalhar por conta própria ou você trabalhar CLT para uma empresa. Estou colocando aqui o cenário mais normal do mundo, né? Do nosso Brasil. Você que é freelancer, vamos supor, você que trabalha como manicure, freelancer assim, você não sabe quanto que você vai ganhar no final do mês. Sabe, pode ser um mês muito bom, que tenha muita cliente ali para você fazer a mão, o pé, ou não. Ou pode ser um mês que não tenha muito evento, muita coisa assim e tal. Ou assim, você é dono de uma casa de festas, vamos supor assim, você tem um espaço para alugar para festas, né, um salão de festas, e mês de janeiro o pessoal não faz aniversário, o pessoal tá pobre e tal, e não vai, e você fica praticamente um mês inteiro sem receber festa no seu salão de festas, sabe? Então, tem isso, né? Tem essa questão de você não saber quanto você vai ganhar no final do mês. Porém, você não tem teto. Na questão do freelancer, você não tem teto. Assim, no CLT você tem. Sabe, se você ganha um salário de R$ 1.500, você sabe que todo mês vai ser R$ 1.500. A não ser que você ganhe uma bonificação, alguma participação de lucros, sabe, 13º, mas estou dizendo no cenário padrão, né? E freelancer não, freelancer assim, pode ter mês que você não ganhe nada, ou como pode ter mês que você ganhe R$ 20.000, sabe? Então, assim, para você ser freelancer e MEI, você tem que ter, primeiro de tudo, um controle financeiro muito bem definido, sabe? Você precisa ter esse controle financeiro. E você tem que ter essa noção que vai ter mês que você vai ser muito bem e vai ter mês que você vai muito mal. Então, tem essa questão que aí, se você não tem tanto controle financeiro e quer ter o fixo ali, é melhor você ser CLT. Mas se você gosta, tipo assim, dessa, vamos supor, vamos colocar aqui adrenalina, né? Não, eu quero ganhar mais. Eu quero sempre ganhar mais e tal. Eu quero ter a possibilidade de, em algum mês, eu ganhar além de um salário mínimo, além de R$ 2.000, algo assim, tá? Aí, beleza. Aí você pode ir pro freelancer, né? Se você tem essa mentalidade de educação financeira um pouco maior, né? Outra coisa que o freelancer, ele te dá menos pressão, né? Porque a pressão é você que faz, e te dá também um certo conforto em relação a horários, porque você, na maioria das vezes, você faz seu horário, você escolhe seus trabalhos na faixa de horário que você quer, então tem muito isso para quem é freelancer. CLT não, CLT às vezes é de segunda a sábado até 8 da noite, até 6 da tarde, e a não ser que você trabalhe home office, que ainda é difícil aqui no Brasil, você tem que ir até a empresa e normalmente é horário de pico. Até se você tem carro, você pega trânsito. Se você não tem carro, você tem que pegar o transporte público lotado. Então tem isso. Essa é uma vantagem que eu acho que você, sendo freelancer, de você escolher os seus trabalhos, escolher a sua clientela, é algo bom, né? Não é fácil porque, assim, no caso de freelancer, você tem que correr atrás do trabalho, você tem que saber um pouco mais de marketing, um pouco mais de vendas, né? Porque você tem que correr atrás do seu trabalho, né? Na questão de ser freelancer. Então, tem esse problema também, tem essa questão que o CLT te dá esse conforto, que você não precisa correr atrás de nada, que já tá tudo ali certinho para você.
E no caso do freelancer, não. Você tem o tempo inteiro. É como se você estivesse procurando emprego, mas só que não é emprego. Você está procurando clientes para você. Tem isso, né? Agora, qual é a minha preferência? Eu sou mais do pessoal do freela, né? Porque eu atualmente sou freela. Eu, como freelancer, eu já ganhei dinheiro que eu nunca pensei que eu ganharia sendo CLT, que eu não ganhava, né? Já teve mês aí muito bom, mas também teve mês muito ruim para mim, né? Janeiro para mim é sempre horroroso, é sempre um mês horrível. E também questão de crise de ansiedade. Eu vou fazer um vídeo também sobre crise de ansiedade, né? Falando sobre isso mais aprofundado. CLT e a pressão do trabalho, CLT, me causou uma crise de ansiedade ferrada que eu tenho até hoje, né? Zoou com o meu psicológico e eu percebi que eu não sei lidar muito com pressão assim interna, né? E o CLT tem pressão no freela, tem pressão no freela? Tem pressão no freela, mas é uma pressão que você consegue controlar mais. É mais uma pressão de você conseguir clientes, né? Conseguir trabalhos, é mais isso, né? Então, não é fácil nenhum dos dois, mas a liberdade do freelancer, né? De você fazer seus próprios horários, de você fazer sua própria clientela, de você escolher onde você vai trabalhar, quando você vai trabalhar, é melhor, porque assim, eu tenho dias, tem semanas que eu fico praticamente a semana inteira em casa, eu trabalho um dia que já rende o mês inteiro, sabe? Então, é isso. Eu acho que é uma escolha que, se você é CLT e está pensando em se tornar freelancer, pensa nessas questões. Você tem um controle financeiro e você tem ali disposição para conseguir clientes o tempo inteiro, para marketing, para venda. Se a resposta é sim, talvez você seja mais do perfil de freela. Se a resposta é não, recomendo você continuar no CLT, tá? Porque você tem que ter uma cabeça no lugar. E agora, se você é freelancer, tá tentando trabalhar e tal, mas você quer ter um fixo todo mês, vá para o CLT. Comece a procurar emprego formal. E é isso, né? Essa é a direção que eu escolhi para minha vida. Não digo que, porque a gente nunca pode dizer nunca, né? Se apertar em algum momento da minha vida e tal, claro que eu volto pro CLT, né? Claro. Mas eu sendo freela, eu consegui conquistar coisas na minha vida, coisas materiais e coisas de carreira que eu não queria conseguir no CLT, né? Que talvez eu nunca conseguiria no CLT. E eu consegui no freela. Então é isso. Então pense bem sobre a sua carreira e é isso que eu queria falar aqui com vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.